Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Voltamos aí nossas aulas para o Enem, agora com um assunto importantíssimo, que é o assunto de porcentagem e juros. Tá certo? Então, será que porcentagem vai cair na prova do Enem 2020? Será não, ele vai estar lá, tá certo? Em todas as edições do Enem, porcentagem foi um dos assuntos mais cobrados. E ele pode cair não só na matemática, também nas outras disciplinas, tá certo? Ou então em questões que nem sejam especificamente de porcentagem, seja de outro assunto da matemática, mas as respostas estão lá em porcentagem, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma porcentagem? Né? Quando você fala de porcentagem, você está falando de quê? Tá? Então, pessoal, a porcentagem é uma parte. Porcentagem é uma parte de alguma coisa, tá certo? Então, a primeira coisa que tem que ter em mente é isso. Quando se fala de porcentagem, está se falando de a parte de alguma coisa, tá certo? Então, qualquer fração, número fracionário, você pode colocar em termos percentuais, tá certo? Por exemplo, se tiver aqui, sei lá, 3/4, 1/8, 2/3, tudo isso aqui, como são partes de um todo, né? Uma fração é a parte de um todo. E a porcentagem também é a parte de um todo. Então, quando você tem uma fração, você também pode colocar ele em forma percentual, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem. O que é porcentagem, que é uma parte de um todo, tá certo? E que toda fração você pode colocar em termos percentuais, ok? Então, como é que eu faço isso? 3/4 em termos percentuais. Você pega aqui e efetua a divisão, né? 3/4 é 3 dividido por 4, né? Isso aqui vai dar 0,7 vezes 4, 28. 5 vezes 4, 20. Então, 3 dividido por 4, 0,75. Todo número decimal também pode ser escrito em forma percentual, tá certo? Então, tá aqui ó, o número percentual, 0,75. Como é que eu faço para transformar esse número em um número em forma percentual? Eu vou e multiplico ele por 100. Tá? Você pega o número lá que está em forma decimal e coloca ele em forma percentual, multiplicando ele por 100. Então, isso aqui é 75%. Ok? Então, ó, 3/4 é 75% de alguma coisa, é uma parte de alguma coisa. 0,75 é 75% do todo, tá certo? De alguma coisa aí principal, ok? Da mesma forma, 1/8, né? Só para a gente ver esses três exemplozinhos aqui. 1/8, isso aqui é 0,1 vezes 8, sobra 2. Esse aqui sobra 4. Isso aqui dá 0,125. Tá? Então, 1/8 é a mesma coisa que 0,125. Aí você vai lá, ó, multiplica por 100, vai ter ele na forma percentual. Você multiplicar o número por 100, pessoal, só basta você deslocar a vírgula duas casas. Tá certo? Ó, deslocou duas casas, você tem um número aí multiplicado por 100. Então, 0,125, isso é a mesma coisa que 12,5%. Então, 1/8 é 12,5% de alguma coisa, tá certo? E por último aqui o 2/3, dividindo aqui 2 por 3, isso aqui vai dar 0,6 vezes 3, 18, 6 vezes 3, 18, e aí vai, né? Isso aqui vai dar 0,666, uma dízima periódica. E isso aqui, em termos percentuais, você vai multiplicar ele por 100, você vai deslocar a vírgula duas casas, isso aqui vai dar 66,66 tal por cento. Ok? Tá certo? Utilizando aqui a regrazinha do arredondamento, isso aqui seria 66,7, tá? Já que o próximo número seria um outro 6, né, que é maior que 5, então você arredonda para cima. Então, 66,7. Então, de porcentagem, tem que saber isso, tem em mente isso. Falou em porcentagem, então é uma parte de alguma coisa, tá certo?
que qualquer fração ou número decimal, isso é a parte de um todo. Então, ele pode ser escrito em forma de porcentagem. Tá? E vice-versa, né? 75% você pode voltar para cá para forma fracionária. Né? Vamos fazer aqui o inverso, né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, 75%. Como é que eu transformo ele em 3/4? Olha, pessoal, 75%, esse símbolo aqui, ó, quer dizer uma divisão por 100, certo? Então, 75%, isso aqui é 75 dividido por 100, tá certo? Então quando eu falo assim, ó, 75%, isso daqui, ó, isso aqui não é um número, é um símbolo desse número aqui, ó. Esse número está simbolizado dessa forma, tá certo? Então, 75%, isso aqui não é um número, é um símbolo que representa 75 dividido por 100. Da mesma forma, 12,5%, isso aqui é um símbolo que representa o número 12,5 dividido por 100. 66,7, 66,7 dividido por 100. Tá certo? Então, aqui você faz só as reduções, né? Para chegar a 3/4. Você divide aqui por 25, né? Aí dá 3, aqui por 25 dá 4, chega em 3/4. E aqui da mesma forma, né? Só que aqui você vai ter que multiplicar por 10 em cima e embaixo, fazer as regrazinhas dos números decimais aí para a divisão. Tá certo? Então, essa equivalência aí é a primeira parte de porcentagem, a primeira coisa de porcentagem que a gente deve saber para poder fazer os problemas aí relacionados à parte de porcentagem, ok? Vamos lá. Agora, vamos aprender a tirar a porcentagem de um número, saber quanto é tantos por cento de um determinado número. Como é que eu faço isso? Tá? Então, lá no problema, você vai identificar, né, vai interpretar, e lá está dizendo, eu tenho que tirar 30% de um número tal, né, de R$1.000. Então, como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, quanto é que seria, vou colocar números redondos para facilitar os nossos cálculos aqui, 40% de, sei lá, 500. 40% de 500. Então, vamos aqui aprender a regra geral, tá? Esse de, aqui para nós, na porcentagem, ele vai se transformar em uma multiplicação, tá certo? Então, eu vou escrever o número 40%, não o símbolo. Como é que eu faço isso? Ó, 40% de 500. Aí eu vou efetuar essas continhas. Eu vou saber quanto é 40% de 500. Tá certo? Aqui eu posso tirar os zeros aqui, ó, esses dois com esses dois, por exemplo. 4 vezes 5, 20. E tem mais um zero aqui. Então, 200. 200 é 40% de 500, né? 40% de 500 vale 200. 200 qualquer coisa, R$200, 200 cadeiras, 200 candidatos, tá certo? Então, como é que você tira 40% de 500? Esse de se transforma na multiplicação e aqui você escreve o número mesmo, né? Que não é 40, é 40%. 40 dividido por 100, tá certo? Agora, se você tiver aqui, isso aqui é a regra geral, você sempre vai poder fazer isso. Aí, o que você vai fazer com esses 200 aqui, aí depende da questão, né? Teve um acréscimo de 40%, então você primeiro descobre quanto é os 40% e depois acrescenta lá nos 500, né? 500 mais 40%. Ou se for um desconto de 40%, então você calcula quanto é 40% e depois subtrai do valor principal, tá certo? Agora vamos para uma maneira mais prática, tá certo? Olha aqui, se eu tiver aqui 200 e... deixa eu ver aqui. Se eu quiser tirar 13% de 275. Meu Deus. 13% de 275. Isso aqui vai seguir a mesma regra, tá certo? Você vai aqui 13 dividido por 100 vezes 275. Mas aqui eu quero que você entenda o seguinte, ó. Esse 275, ó, ele tem uma vírgula bem aqui, tá? Se eu quiser saber quanto é 10% desse valor aqui, basta eu deslocar a vírgula para cá.
Aí eu tenho 10%. Se eu quiser saber quanto é 1% de 275, eu desloco 2 vírgulas para cá. Tá certo? Então, 10% eu desloco uma vírgula, 1% eu desloco 2 vírgulas. Ok? Então, por exemplo, se eu quiser 13% desse número, eu posso fazer assim, ó, 13%. Então, 1% é 2,75. Isso aqui é 1%. Quanto é que eu quero? 13. Então, ó, vezes 13. Tá certo? Você não vai fugir dos cálculos, né? Tem que fazer os cálculos, não tem jeito. Mas você começa a se acostumar a fazer esses cálculos de cabeça mesmo, tá? Quem trabalha no comércio está o tempo todo fazendo esses cálculos de porcentagem de cabeça. Por exemplo, se eu tiver aqui R$500, eu já sei que 20% disso aqui é R$100. Certo? 20% é R$100. Por quê? Porque ó, 10% eu já mato aqui que é 50. Por um acaso, 50. Né? 10% é 50, 20% é 100. Tá? Então quem trabalha no comércio faz isso aí o tempo todo, sem precisar de calculadora, sem levar muito tempo. Tá? Se eu disser quanto é 15%, eu sabendo quanto é que é 10, né? 10 não é 50, 15% vai ser 75. Porque é 50 mais 25, né? Mais a metade de 10. Tá certo? 1% de 500 é 5. Você pula 2 casas. Certo? Então, são regras práticas que isso pode lhe ajudar na hora de fazer uma conta ou na hora de excluir um item absurdo. De repente está lá um item absurdo e você, não pode ser isso. Porque 1% é 5, como é que vai dar esse valor? Entendeu? Então, só uma regrazinha prática. Lógico que se você quiser fazer 13% de 275, ser um negócio mais seguro ali, tranquilo. Mas se você quiser pegar um atalho de qualquer número, você pode saber quanto é 1%. 1%. Basta você deslocar 2 vírgulas, certo? Para cá, para a esquerda. Deslocou 2 vírgulas, sabe quanto é 1%. Aí você multiplica pela quantidade que a questão estiver pedindo, né? A quantidade que você precisar. Tá certo? Então é assim que se tira porcentagem de um número. Tá? Você pode tirar porcentagem de uma porcentagem, né? Por exemplo, né? Sou até como uma pegadinha, mas quanto seria, né? 10% de 20%? 10% de 20%. Como é que eu faria essa conta? Lembre-se que isso daqui é um símbolo de um número, né? Quando eu digo assim, ó, 10%, eu estou falando de 10 sobre 100. Esse de vai ser sempre multiplicação. 20% é 20 sobre 100. Então, 10% de 20% nada mais é do que 10 sobre 100 vezes 20 sobre 100. E aqui você vai ter o resultado, né? Posso tirar esse com esse. Posso tirar esse com esse. 1 vezes 2, 2. 10 vezes 10, 100, né? Seria 2%. 10% de 20% é 2%. Tá certo? Ou se a resposta estiverem lá em 0,02, né? Tá certo? Então, isso aqui é um símbolo que representa essa fração. Esse de, você vai tirar alguma coisa de, esse de é sempre uma multiplicação. Aí o que você vai fazer com o resultado, né, de você ter tirado essa porcentagem, vai dizer a questão, se é acréscimo, se é desconto, tá certo? Se é aquele valor mesmo que ele quer saber, ok? Tudo certo aí? Tranquilíssimo, né? Porcentagem é um assunto que cai muito, né, no Enem, cai bastante em concursos, e é somente isso. Agora a questão é as interpretações, tá certo? Tem uma partezinha da porcentagem que versa sobre descontos e acréscimos. E acréscimos sucessivos. Descontos e acréscimos sucessivos, né? Que é meio que uma pegadinha em relação aos números, né? Por exemplo, se você tiver um acréscimo, né? Se você tiver um acréscimo de 10% e um desconto de 10%, você falar isso para uma pessoa leiga, ó, eu vou aumentar 10% e depois te dou um desconto de 10%.
Parece que o valor voltou ao inicial, né? Mas não volta. Tá? Não volta porque você está tirando porcentagem de números diferentes. Tá certo? E aqui eu vou dar um toque que serve para muita questão. Muitas vezes as questões elas não trazem o valor principal. Tá certo? Ele não traz o valor principal. Você lê o texto, você não tem nenhum valor, só tem as porcentagens. Ah, um terreno foi vendido com lucro de 10% e não sei o que, e foi comprado com um prejuízo de tantos por cento. Então, quando você não tiver esse valor, o que é que você faz? Você adota esse valor como sendo 100. Porque sendo 100, você já tem uma parte aqui para você fazer uma análise melhor. Tá certo? Se eu disser assim, um aumento de 10% e um desconto de 10% sucessivo, né? Se aumentou 10%, isso equivale a quantos por cento, né? De desconto ou de acréscimo? Observe que eu não falei o valor, né? Eu não disse um objeto de R$500 teve um aumento de 10% e um desconto de 10%. Eu não falei o valor principal. Isso serve para qualquer valor. Então, o que eu vou fazer? Estrategicamente, eu pego o 100. Eu vou supor que um objeto custe R$100 e ele vai sofrer um aumento de 10% e, posteriormente, um desconto de 10%. Então, ao final, ele vai custar quanto? Aí, como eu comecei com R$100, o resultado que der, se for mais de 100, vai ser um aumento de tantos por cento, né? Se for menos de 100, será um desconto de tantos por cento em cima do 100 principal. Tá certo? Vamos fazer com esse exemplozinho aqui, tá certo? Então, se eu tenho um objeto que custou R$100 e ele teve um aumento de 10%, gente, aqui não preciso fazer conta, né? 10% de 100, ó, pulou a vírgula, é 10. Se é um aumento de 10%, e 10% é 10, então esse objeto passou a ser 110. Tá? 110. 110 por quê? 10% de 100 é 10. Como é um aumento de 10, então vai ser 100 mais os 10 que eu encontrei. Ok? Então, o meu valor ficou 110. Agora, um desconto de 10%. Olha aqui, quanto é 10% de 110? 10% de 110 é 11. Tá? É 11. Então, 110 menos 11, esse objeto passou a custar 99. Ou seja, ele não voltou para o 100, né? Ele teve um aumento de 10%, um abatimento, né? Um desconto de 10% e não voltou para o 100. Ele foi para 99. Certo? Então, quer dizer que você tendo um aumento de 10% e um desconto de 10%, isso equivale a um desconto de 1%. Não era 100, agora é 99? Não diminuiu 1 em relação a 100? Se tivesse dado 101 ou 102, era um aumento de 2%, de 3%. Se tivesse dado 115, era um aumento de 15%. Por quê? Porque eu peguei o 100 como referência. Tá certo? Se tivesse dado 80, então era um desconto de 20%. Tá certo? Então a importância de você adotar o 100 como referência. Tá certo? Então, se é desconto e acréscimo sucessivo, né, se a pessoa tem um objeto aqui para vender e ele dá um desconto de 10%, posteriormente um desconto de 20%, depois um desconto de 10%, né, me confundi, me esqueci aqui. Se ele dá um desconto de 10% nesse objeto, aí depois ele vai dar um desconto de 20% e dá um desconto de 10%, por exemplo, aqui dá 40%, né? Esses descontos sucessivos é diferente dele pegar e dar um desconto só de 40%. Certo? Se você somar aqui algebricamente, dá 40%. Mas é diferente dele dar um desconto único de 40%. Tá certo? Então, você vai ter que fazer o valor menos 10%, e depois menos 20% e depois menos 10%. Ok? Então, descontos e acréscimos sucessivos, ele não segue a regrazinha da aritmética. Você só somar aqui e ser a mesma coisa. O exemplo foi aqui que a gente fez, né? Eu tive um aumento de 10% e um desconto de 10%. Aritmeticamente falando, era para voltar a ser 100 aqui, né? Eu aumentei 10, depois eu diminui 10. Mas não é verdade, porque aqui você não diminuiu 10, né? Você diminuiu 11. Tá certo? Ok? Então, a porcentagem é muita questão de exercícios, tá certo? Porque essas regrazinhas aqui são bem básicas, né? É de você
saber o que é a porcentagem, que é a parte de um número, saber que toda fração é representada por pode ser representada por um valor percentual. Esse toquezinho de acréscimos e descontos, tá? Quando você não tem um valor principal, substitui esse valor por 100, ok? Aí daí para frente é fazer exercícios e ver aí as pegadinhas das questões, como é que você sai de uma questão, sai de outra, tá certo? Aí é mais com vocês, né? Na próxima aula eu vou fazer alguns exercícios de porcentagem para a gente colocar em prática esses toquezinhos que eu dei aqui nessa aula, tá bom? Vamos falar agora sobre juros simples e juros compostos. Vamos lá. Bem, vamos dar sequência aqui agora com juros simples, tá bom? E juro composto. Então aqui, parte da matemática financeira, certo? Em que você vai calcular o aumento, né, de um determinado capital em um determinado tempo. Quando nós estamos falando de porcentagem, nós não estávamos nos referindo ao tempo. Na verdade, ali seria só o tempo único, né, de apenas um aumento, tá, em um determinado período. Ok? Aqui não, aqui no juros simples, né, você analisa esse capital rendendo, né, ou acrescendo juros aí no decorrer do tempo. Tá certo? Então, a gente tem uma formulazinha aqui, bastante conhecida, né? Inclusive, esse assunto foi visto esse ano, né, de matemática financeira, lá no primeiro semestre. Então, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, esse Czinho aqui, só fazendo aqui a identificação, esse C aqui é o capital. Esse é a taxa e esse T é o tempo. O tempo da aplicação, a taxa e o capital. Então, o capital seria o principal, seria o valor investido ou o preço do objeto a ser vendido ou a ser comprado, tá certo? Então, esse capital aqui, nós estamos nos referindo ao principal da negociação, tá certo? Aquele valor inicial. Essa taxa, tá, vai ser dada em forma percentual, e o tempo. Então, o detalhe aqui é o seguinte, é que você deve ter essa taxa e esse tempo na mesma unidade. Então, a questão pode dizer que uma determinada aplicação financeira, tá, ela rende, né, juros de 2% ao mês. AMzinho aqui, ao mês. Então, se ele rende juros ao mês, quando você for aplicar aqui o tempo, esse tempo vai ter que estar em meses. Tá certo? Se eles for 25% ao ano, então na hora de você colocar o tempo, você vai colocar ele em anos, tá? Embora a questão tenha, são 24 meses. Mas aqui, na hora de usar a fórmula, você não vai poder colocar 24. Se você utilizar, por exemplo, a taxa em ano, tá? Você vai ter que colocar o tempo aqui em anos, tá certo? 24 meses, 2 anos, ok? Então, esse é o único detalhe dessa fórmula, tá certo? Outra coisa que, por exemplo, aqui você vai trabalhar uma fórmula matemática, com números, tá certo? Você tem que lembrar que isso daqui, ó, não é um número, tá? Isso aqui é um símbolo, né? 2%, é um símbolo que representa esse número aqui, ó, 2 sobre 100, ou ainda, né, 0,02, tá? Você não vai poder colocar aqui na fórmula, né, o capital, sei lá, de 700, né? Um capital de R$700 aplicado a uma taxa de 2% ao mês. Aí você vai colocar um 2 aqui, ó, você vai errar, tá? Ele fala 2%, ele não está falando o número 2, ele está falando esse número aqui, ó, 0,02, ou então esse número aqui, 2 sobre 100. Tá certo? Então, esses detalhezinhos aí são importantes para você não perder a questão por uma bobagem dessa, tá? Esquecer que isso daqui não é o número 2, é o número 2 sobre 100. Aqui é o número 25 sobre 100, é o 0,25, tá certo? E colocar a taxa e o tempo na mesma unidade. Então, parte de juros simples não tem muito segredo, né? São esses dois segredinhos aí. Você não vacilar na hora de colocar isso daqui e você lembrar de colocar isso aqui na mesma unidade de tempo, né? Tá certo? Se for ao mês, tempo é meses. Se for ao ano, é ano. Se for ao semestre,
Aí você coloca ao semestre, de 6 em 6 meses, né? Traz tudo para meses, tá certo? E a outra formulazinha do juros simples é a fórmula do montante. O montante vai ser sempre isso daqui, ó. O montante é o que você tinha mais o que você ganhou, ou que o principal mais o que rendeu, ou o principal mais os juros cobrados, tá certo? Vai ser sempre a soma do capital mais os juros, ok? Às vezes você pode usar essa fórmula desse jeito aqui, né? Porque nessa forma aqui é a forma geral. Montante é capital mais juros. Não importa aí qual a situação. Mas muitas vezes se apresenta, né, de outra maneira. Tipo, o montante é o capital mais os juros. E os juros é isso daqui, né? Seria C vezes I vezes T, né? Tá certo? Estou só substituindo aqui, ó. No lugar dos juros eu coloquei isso daqui, CIT. Aí eu ainda posso colocar esse C em evidência. Então ficaria C... colocando C em evidência, aí ficaria C que multiplica 1 mais I vezes T. Uma outra forma de se apresentar também. Certo? Que é a mesma coisa, né? Tá? Você pode calcular os juros aqui e depois jogar na fórmula do montante. Tá? Importante que você saiba que montante é capital mais juros. E montante é o total todo da aplicação, né? O que você tinha, mas o que você ganhou. Ou se for uma compra, né, o valor principal, mas que você pagou de juros, tá certo? Então, o juros simples é isso daqui, ok? E a gente vai fazer exercícios, né? Na próxima aula a gente faz exercícios aí para a gente colocar em prática essa fórmulazinha aqui. Para juros compostos, ela é um pouco mais complicado, né? Por quê? Porque nessa fórmulazinha aqui, você calcula o montante. Na fórmula dos juros compostos, você calcula o montante, né? O montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Aí vale a mesma coisa para cá também, ó. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida, né? Se for meses, a taxa for ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se for ao ano, o tempo tem que estar em anos, tá certo? Então não foge isso daqui. A complicação é porque aqui você tem uma equação exponencial. Na maioria dos casos em que a questão pediu o tempo da aplicação, você vai ter que recorrer a logaritmos, tá? A utilizar as propriedades dos logaritmos. Mas a questão vai dar lá o valor dos logaritmos, certo? O máximo que você vai fazer é trabalhar com aquelas propriedades da soma, da subtração de logaritmos, tá certo? Mas a única diferençazinha é essa, de ser uma exponencial, ok? A gente vai ver no exercício como é que a gente aplica a parte de logaritmos direitinho. E se por acaso em uma questão de juros compostos, a questão pedir que você calcule os juros, como é que você vai fazer isso, né? Se a fórmula de juros compostos, o que você tem é o montante, como é que você vai calcular os juros? Você vai lá e aplica a formulazinha geral. Montante é capital mais juros, tá? Então, se você conseguiu calcular o capital, o montante, é porque você tem um capital, tá? Então, você tem um capital, tem um montante, acha os juros, né? Ordenando aqui, né? Se você quiser os juros, em uma questão de juros compostos, o juro é igual ao montante menos o capital. Tá? Só uma questãozinha de lógica, né? Montante vai ser sempre juros mais capital, vai ser o montante, né? Aquilo que você conseguiu, né? Que você já tinha mais do que você conseguiu ganhar. Tá certo? Então, para juros compostos, você calcula os juros montante menos o capital. E para calcular o montante, é capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ok, pessoal? Por hoje era só. Na próxima aula a gente faz alguns exercícios aí de porcentagens, juros simples e juro composto para fixar de vez aí e acertar as questões que vierem no Enem 2020. Valeu, até a próxima. Tchau.